O apóstolo Pedro, tendo diante dele uma audiência judaica, lembrem-se disso, ele estava falando para judeus. O público que o estava ouvindo era um público formado por israelitas. Então, ao anunciar para um público assim, ele deu destaque a algumas realidades bíblicas ligadas a esse povo. Ele mostrou, especialmente a partir do versículo 22, ele mostrou vantagens que os judeus tinham naquela questão do evangelho. Ele estava proclamando o evangelho a todos ali e ele mostrou vantagens que os judeus tinham nessa proclamação. Bom, nós vimos, os irmãos observaram quando estávamos expondo essa parte, que os judeus conheceram o profeta messiânico predito por Moisés. Eles conheceram o profeta messiânico predito por Moisés. E Pedro falou isso nos versículos 22 e 23. E os irmãos sabem a quem ele se referia. O profeta messiânico era quem? Claro, se é messiânico, só pode ser Jesus. Então eles conheceram, os judeus conheceram esse profeta messiânico a que Moisés se referiu em Deuteronômio 18 e em Levítico 23. Então os irmãos viram isso aí. Nós vimos também, os irmãos viram comigo, à luz do versículo 24, uma outra vantagem dos judeus. Eles conheceram as palavras dos profetas. Eles são chamados até de filhos dos profetas. Então, uma outra vantagem que povo nenhum teve. Conheceram o profeta messiânico de que Moisés falou. Moisés disse que se levantaria um profeta assim. Conheceram a mensagem dos profetas. Povo nenhum no mundo conheceu a mensagem dos profetas. Eles também eram filhos da aliança feita com os pais deles, com os ancestrais deles. Era uma outra vantagem que eles tinham. E vocês veem isso no versículo 25, no comecinho do versículo 25. Nós estamos no capítulo 3, Atos 3. No comecinho, a primeira parte do versículo 25, mostra que eles eram filhos da aliança feita com os seus antepassados, os seus pais. Então eles tinham muitas vantagens em relação ao plano de Deus para a salvação. Muitas. Conheceram o profeta messiânico. Ouviram a mensagem dos profetas, isso num grau de afinidade muito grande, porque eles são chamados de filhos dos profetas, e eram descendentes daqueles que tinham entrado numa aliança com Deus. Agora, no finalzinho do versículo 25, vocês veem o seguinte aí, na parte 25, 3:25, vocês veem uma citação que diz assim: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aí nós temos uma outra vantagem que Pedro mostrou que os judeus tinham, dizendo: olha, vocês são o povo que serviu como canal de bênção para todas as nações. Por meio de vocês, conforme Deus disse em Gênesis, na tua descendência, ele falando para Abraão, Deus falou isso para Abraão, na tua descendência, ou seja, em vocês, judeus, por meio de vocês, israelitas, vocês são a descendência de Abraão. Na tua descendência, Deus disse a Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. Vocês são essa descendência. Todas as nações da terra agora serão abençoadas por meio de vocês. Vocês são o veículo que Deus escolheu para abençoar o mundo todo. E vocês, sendo o próprio veículo, estão rejeitando a bênção que vai chegar a todos os povos. Não faz sentido isso. Vocês são o canal da bênção.
Bênção que eu estou falando aqui é salvação, tá bom? Não é ficar rico, não é vencer a doença, não é isso aí. Estamos falando de salvação. Estamos falando da mensagem apostólica, não da mensagem de estelionatários. Mensagem apostólica, salvação. Está dizendo, olha, vocês são o povo que Deus escolheu para que a salvação chegasse a todas as nações. Agora, ela passa por vocês como um canal, vocês sendo um canal de bênção, e vocês mesmos não são abençoados por causa da incredulidade. Isso não faz o menor sentido. Vocês têm que crer no Messias. Vocês têm um privilégio singular, inominável, só de vocês, só de vocês. Ninguém é semelhante a vocês, ninguém. Pedro está mostrando isso. Ele destaca essa realidade, falando sobre Gênesis 12:3. Para reforçar isso, vejam que Paulo fala em Gálatas 3. Veja, rapidinho, veja lá. Gálatas 3, 26 a 29. Nicolas vai ler para nós, vai ficar fácil para... Nicolas, leia para nós no microfone aqui. Pegue o microfone. Não precisa vir aqui à frente, só aí sentado mesmo. Gálatas 3, 26 a 29. Veja aí o destaque disso. Veja como isso é claro aí. Gálatas 3, 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja isso aí. Como é que eu posso ser herdeiro da promessa? Da promessa feita a Abraão? Como é que eu posso ser herdeiro de alguém? Abraão recebeu uma promessa. Eu tenho que herdar essa promessa. Para eu herdar essa promessa, eu tenho que ser o quê de Abraão? Filho. Para eu herdar a promessa feita a Abraão, a promessa que é de Abraão, eu tenho que ser filho de Abraão. Agora, como é que eu me torno filho de Abraão? Onde está isso aí? Onde está isso aí? E se sois, exatamente, o 26 fala, né? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E o comecinho do 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. É assim, para eu ser herdeiro de Abraão, das bênçãos dele, eu tenho que ser filho dele. Mas como é que eu viro filho dele? O texto fala, se vocês forem de Cristo, se vocês são de Cristo, vocês são descendentes dele. Então eu virei judeu. O aliancista fala que nós viramos judeus, que nós somos o novo Israel de Deus. Está vendo? A prova está aqui, ó. A prova está aqui. Eu sou descendente de Abraão, então sou judeu. Eu sou o novo Israel. Vamos mudar o nome da igreja. Igreja Novo Israel. Gente, aprenda a ler. Aprenda a ler. É só olhar o versículo 28. É só ler um pouquinho mais. Olha o que diz. Dessarte em Cristo, né? Não pode haver judeu nem grego. Ninguém vira judeu. Em Cristo ninguém vira judeu. Nós nos tornamos um novo povo, que não é nem judeu e nem gentil. Eu pensei que era o novo Israel. Que burrada isso. Graças a Deus você não é o novo Israel. Você é um novo povo, que não é nem judeu e nem gentil. É uma nova raça, é um novo tipo de gente, é uma nova classificação de pessoas. É a igreja, são os salvos, os redimidos. Não é nem judeu e nem grego. Ninguém vira judeu. Você quer virar judeu, não tem jeito. Eu lamento muito, pode entrar na igreja se você quiser, você não quer virar judeu. Mas muito bem, então note bem, por meio de Cristo então, todas as nações da terra podem ser abençoadas com a salvação.
Como? Se tornando herdeiras de Abraão. Como? Crendo em Cristo. Pedro está dizendo então para os seus ouvintes: vocês são judeus, por meio de vocês todo o mundo agora será abençoado, porque o Evangelho vai ser anunciado a todo o mundo. Muitas pessoas de muitas nações crerão, e essa mensagem veio, o Messias veio por meio de vocês. Vocês são privilegiados. Agora notem, além de Pedro destacar isso no finzinho, ele destaca mais um privilégio dos judeus no versículo 26. Veja aí se você acha esse privilégio. Veja aí. Veja se você acha em Atos 3, 26. Veja se você acha o último privilégio que Pedro mencionou. Não deu para mencionar mais, porque apareceram os guardas. Então não deu para falar mais. Interrompeu o sermão. Veja aí no 26, se você acha um outro privilégio. Acharam? Qual é? Qual é a palavrinha importante nesse versículo aí que Pedro escreveria hoje em negrito? Qual é a palavrinha? Primeiramente. Olha o privilégio que eles têm aí. Eles eram o alvo prioritário da salvação. Jesus mandou pregar primeiro aonde? Onde? Jerusalém e Judéia. E depois? Mas quem era o alvo prioritário? Jerusalém e Judéia. Olha, Deus mandou pregar a salvação primeiramente a vocês. Vocês lembram o que está escrito em Romanos 1,16? Lembram? Comemoramos a Reforma Protestante faz pouco tempo, né? Esses dias aí, né? O que está escrito em Romanos 1,16? Lembram lá? Olha só, Romanos 1,16. Eu vou ler aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é que termina o versículo? Primeiro do judeu, depois do grego. Quem é a prioridade? O judeu. Quando Paulo ia pregar numa cidade, ele era o apóstolo dos gentios. Ele pregava onde primeiro? Na sinagoga. Aí, se havia rejeição, ele ia para onde? Aí ia para a praça. E pregava na praça. Mas Pedro está mostrando aqui um outro privilégio para os judeus. Olha, vocês são o alvo primordial, o alvo principal da mensagem. Ele mandou pregar primeiro a vocês. Vocês devem receber primeiro essa mensagem, ouvir primeiro, e depois vamos para os outros povos. Ele estava falando sobre esse privilégio quando ele foi abruptamente interrompido. Aí o sermão parou. Será que o sermão ia continuar? Claro que ia, né? Por quanto tempo? Não sabemos. Foi um longo sermão? Foi. Foi longo. Como é que eu sei que foi longo? Que horas começou o sermão? A que horas começou o sermão? Que horas? Às 3 da tarde, né? Como é que vocês sabem que era às 3 da tarde? Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, que hora era a hora nona? 3 da tarde. Agora, como eu sei que o sermão demorou? Aí você vai lendo, chega no capítulo 4 e você lê o versículo 3. Olha o versículo 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então o sermão não foi de meia hora. O sermão demorou. Já era tarde. As autoridades disseram: olha, bota no cárcere, porque já é meio tarde para a gente se reunir agora. Não fala o horário que era, mas demorou.
Não foi sermãozinho de, vamos fazer uma meditação de 15 minutos e depois fazer um louvorzão aqui. Vai todo mundo cantando. Não, não foi isso aí não. Ele pregou por um longo tempo. Quando foram interrompidos e levados, tiveram que ser colocados numa prisão até o dia seguinte, porque já era tarde do dia, não havia mais trabalhos naquela hora para o sinédrio. Bom, muito bem, nós não sabemos como é que o sermão ia terminar, né? Não sabemos se ele ia fazer apelo, né? Vem à frente, né? Vamos cantar um hino, né? Apaga as luzes, né? Não sabemos, isso não ia acontecer. Mas, uma coisa é certa, a mensagem principal foi passada. Quando os guardas chegaram, a mensagem principal tinha sido transmitida. E nós podemos ver o que eles falaram aqui, porque nós estamos destacando como era a mensagem apostólica. E nós vimos esses traços todos aí. A mensagem apostólica, ela tem esses elementos aqui. Alguns deles essenciais, que não podem faltar em nenhuma pregação. Muito bem, então nós terminamos o capítulo 3. Agora, nós vamos entrar no capítulo 4, então peguem lá o esboço, vocês aí atrás, fiquem atentos, porque nós vamos dividir o comecinho de Atos 4, de 1 a 4, nós vamos fazer as divisões agora. Então, entrando num novo capítulo, Pedro parou de pregar porque foi interrompido. Ok? Vamos então ler o texto agora e eu vou mostrar as divisões para vocês conforme eu fiz aqui as divisões. Então diz assim, Atos 4, de 1 a 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Ok? Até aqui que a gente vai, tá bom? Vamos ver então as divisões. Prestem atenção aí. Primeira divisão, número 1. Escreva aí, quem está lá? Gotão. Escreva aí. A identidade dos inimigos. Versículo 1. Então nós vamos ver quem são esses inimigos que apareceram. Olha os nomes deles aí. Sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. Nós vamos conhecê-los então, saber quem eram essas pessoas. Ok? Esse é o número 1. Pronto? Número 2. Os motivos que irritaram os inimigos. Por que eles ficaram tão bravos? Vamos ver então os motivos que irritaram os inimigos. Aí no versículo 2. Cadê, Gotão? Sumiu tudo aí? Está escrevendo aí? Então vai. Os motivos que irritaram os inimigos, número 2, versículo 2. 3. As medidas tomadas pelos inimigos. É o versículo 3. Vamos olhar essas medidas. O que eles fizeram? E o 4. Pegou o 3? 4. O resultado não impedido pelos inimigos. O resultado não impedido pelos inimigos. Aí é o versículo 4. Então está tudo divididinho aí, dá para você acompanhar agora cada pedacinho aí da nossa sequência, ok? Tá bom? Pode expor lá? Aí, pronto, tá aí, olha aí. A identidade dos inimigos, os motivos que irritaram os inimigos, as medidas tomadas pelos inimigos e o resultado não impedido pelos inimigos. Vamos ver então isso agora? Vamos? Ok, vocês estão comigo aqui, né? Estão distraídos? Não? Não? Nem pensar, hein? Ok, vejam aí então, a primeira parte, versículo 1, fala assim, no comecinho do versículo, falavam eles ainda ao povo. Então, olhe bem, porque aí aparece eles e não ele. Quem estava falando? Era ele ou eram eles? Eles, quem eram eles? Pedro e João. Por que só fala das palavras de Pedro?
porque ele era o orador principal. Mas, note bem, João falou também. Só que Lucas, ele é seletivo. Lucas é seletivo. Ele escolhe se concentrar no relato, na fala de Pedro. Porque senão, que tamanho que ia ter esse capítulo? Imaginem, um sermão imenso, longo, e 2 pessoas falando. Eu não sei se eles revezavam, né? Não sei se Pedro falava, João, agora prega o ponto 2. Não sei. E aí João entrava e falava, agora deixa que é minha vez, agora sou eu. Não sabemos se era assim. Como era isso? Mas o fato é que a fala foi longa, o discurso foi longo, e eram 2 pregadores. Vocês já viram isso em algum lugar? Eu nunca vi. Vamos fazer, Nicolas, isso aqui? Vamos fazer um dia? Já pensou? A gente prega 4 horas. Você 2 horas e eu 2 horas. Né? Aí a igreja chama polícia, né? E leva a gente, como aconteceu aqui. Né? Que 4 horas até a igreja chama polícia, né? Ninguém aguenta uma coisa dessas. Mas é interessante isso aqui. Os pregadores, eles estavam falando, não sabemos como era essa dinâmica. Não sabemos como era essa dinâmica. Deles 2 falarem, sem bagunça, de modo que todo o povo entendesse e as horas fossem passando. Mas deve ter sido algo extraordinário. Porque para você segurar uma multidão ouvindo 2 pessoas por um tempo tão longo, é porque o sermão era um sermão gostoso de ouvir. Será que era gostoso? Eu acho que era muito gostoso. Por quê? Eu acho que era gostoso porque Pedro e João falavam com muito entusiasmo e autoridade. E isso prende as pessoas. Agora, se chega lá e fala de um jeito que você não acredita no que você está falando, você enjoa, né? Você cansa, meu. Para de falar, vou embora, não vou ficar aqui ouvindo. Mas parece que eles eram pessoas realmente que tinham uma eloquência não procedente de técnica. Era uma eloquência procedente da certeza. Era uma eloquência procedente da convicção. Eles falavam com o coração deles estava pegando fogo enquanto eles falavam. Eles olhavam para os judeus ali e eles ficavam tremendo. Não é possível que vocês não entendam. Olha as vantagens de vocês, olha o que vocês fizeram. O autor da vida veio aqui e vocês o mataram. Até Pilatos, pagão, quis libertá-lo e vocês não. Então, a mensagem de Pedro, gente, olha, acho que foi de botar fogo. Botar fogo. Às vezes ele cansava de tanto esforço, e aí João entrava. No capítulo 3 aqui, cita várias vezes que Pedro e João estavam juntos. Sim, juntos. E agora nós aprendemos que eles estavam juntos e pregavam juntos também. Agora, eu sei que Pedro ele é mais afoito, né? Ele é mais, não foi ele que catou a espada e foi para cima do mal, cortou a orelha dele. Então, eu acho que Pedro pregando devia ser assim, um homem muito cheio de entusiasmo. João já é o apóstolo do amor, né? Filhinhos, né? Filhinhos, né? Acho que é mais assim, né? Então, quando revezava, até dava um descanso para o povo. Talvez, estou imaginando agora, né? Agora eu estou viajando, como falam os jovens, né? Estou imaginando, né? Eu acredito que de vez em quando Pedro estava até suado ali, gesticulando e falando. Aí entrava João, não, filhinhos, tem que crer em Jesus, gente. É feio. Não. Então, mais light, né? Mais light. Aí Pedro já perdia a paciência. João, deixa, é nós agora aqui. Né? Agora é nós. E vamos de novo. E pá, pá, pá. Então, muito forte a pregação, muito longa a pregação e muito eficaz. Onde é que nós vemos a eficácia da pregação? No finalzinho do versículo 4. Aí nós vemos o resultado. Foi avassalador. Avassalador. Muito bem. Vejam então na sequência a identidade dos inimigos. Quem apareceu? Falavam eles ainda ao povo, o sermão não tinha terminado, quando sobrevieram, e aparece o Darth Vader. Aparece o Darth Vader e os Stormtroopers. Não é assim que fala? É assim? Com aquele fundo musical, né? Aquele fundo aparecem aqui. Terríveis aparecem aqui. E eles não aceitam. Vejam aqui quem são. Primeiro apareceram os sacerdotes. Onde eles estavam? Onde Pedro estava pregando? No templo.
Os sacerdotes apareceram. Quem tinha jurisdição sobre o templo? Os romanos? Os romanos deixavam a jurisdição, a aplicação da justiça, a manutenção da ordem, até o julgamento de casos ligados à ordem do templo, com os sacerdotes. Então, esses sacerdotes eram os sacerdotes encarregados naquele dia dos sacrifícios. Eles estavam lá por quê? Porque era a hora da oração, da hora nona. Aquele momento era um momento de sacrifícios. Os sacerdotes eles ficavam o dia inteiro no templo. Eles iam ao templo para os seus serviços. E eles estavam exatamente lá, porque era exatamente a hora dos serviços, quando a pregação aconteceu. Então eles apareceram ali. Note bem, os sacerdotes eram todos, na época, por causa de questões históricas ocorridas no período interbíblico, eles eram geralmente do partido dos saduceus, os sacerdotes. Tá? E você deve observar aí que apareceram os saduceus também. Na verdade, quem aparece aqui é só saduceu, só. Sacerdotes. Aparece também aqui o capitão do templo. Quem é o capitão do templo? O capitão do templo era o braço direito do sacerdote, do sumo sacerdote. Na escala, na hierarquia do templo, ele era o que vinha logo abaixo do sumo sacerdote. Ele auxiliava o sumo sacerdote nos rituais, e além disso, quando o sumo sacerdote não podia realizar seus serviços, o capitão do templo realizava. E ele era isso mesmo, ele era um capitão também. Ele era alguém responsável por manter toda a ordem ali no local e tinha autoridade para isso. O capitão do templo era tirado, ele era escolhido entre as classes aristocráticas de Jerusalém, pertencentes, aliás, aos saduceus, que eram a classe aristocrática. Ok? Então eles eram, por assim dizer, quando a pessoa ocupa um cargo de alguém que morreu. Sucessor. Eles eram os sucessores do sumo sacerdote, ou pelo menos os candidatos mais prováveis. Então o sumo sacerdote morria, os romanos diziam assim: bom, quem nós vamos colocar no lugar desse sacerdote, desse sumo sacerdote? Então já tinha alguém lá, já preparado para isso, que era o capitão do templo, geralmente já escolhido já pelos romanos. Por que os romanos escolhiam essas pessoas? Porque o sumo sacerdote tinha poderes políticos. Então os romanos queriam ter esse cargo nas suas mãos. Não era o povo que escolhia, não eram os próprios saduceus que escolhiam. Quem escolhia o sumo sacerdote eram os romanos, porque o sumo sacerdote tinha poder político. Os saduceus que são mencionados aqui, os saduceus são um partido. Esse partido, notem bem, recebe esse nome do sumo sacerdote Zadok, por isso são saduceus. Recebem o nome de Zadok, que foi sumo sacerdote na época de Salomão. Os saduceus, eles tinham algumas convicções teológicas. Por exemplo, eles só criam na Bíblia só no Pentateuco, só. A Bíblia deles era só o Pentateuco. Outra coisa, eles não criam em vida pós-morte. Eles não criam na existência de anjos, nem demônios. Eles não criam na existência de alma e nem de espírito. Eles não criam nada disso. Vocês pensam que isso é coisa nova? Não é. Eles não criam em nada disso. Eles tinham uma mente mais racionalista. Não a ressurreição, nem pensar. Eles não criam nisso. E algo importante também, os saduceus, por serem os queridinhos dos romanos, de onde saíam os sumos sacerdotes que os romanos escolhiam, eles pertenciam à elite de Jerusalém. Então eles eram pessoas de dinheiro, pessoas ricas,
pertenciam lá à classe mais aristocrática e eles ocupavam os cargos políticos ali de maior destaque. Assim eram os saduceus. Agora a pergunta importante: para os saduceus, era interessante mudar as coisas? Sim ou não? Não. Por que não? Para que eu vou querer mudar as coisas? Se eu estou sendo beneficiado pelo status quo, eu estou sendo beneficiado pela situação como ela está agora. Para que eu vou querer mudanças? Está muito bem do jeito que está, mas os romanos estão dominando. Ótimo, eles nos favorecem. Nós somos os queridinhos deles. Então, a nossa fidelidade a eles é algo bom para nós. Porque mantendo a fidelidade a eles, eles também são fiéis a nós e nós continuamos com os nossos privilégios. Mas a nação está sendo massacrada por essas pessoas. A nação está sendo escravizada pelos romanos. Não importa, nós estamos sendo beneficiados. Claro que o povo é escravo, o povo é humilhado, claro, mas nós estamos sendo privilegiados. Nós. Então deixe as coisas como estão, não mexam nas coisas, porque nós gostamos do que está acontecendo, porque somos muito favorecidos por isso. Se o povo está sofrendo com a escravização aí, com a opressão dos romanos, não interessa. A nossa classe está numa posição excelente, com cargos excelentes, numa posição econômica, política, social muito alta. Nós não queremos que as coisas mudem. Então, o que aconteceu? Esses homens ficaram muito irritados com o que estava ocorrendo lá. Então, esse é o perfil desses inimigos. Os sacerdotes, que eram saduceus, o capitão do templo, que certamente era saduceu também, e os próprios saduceus, os membros do partido, que foram até lá. Então esses são os inimigos. Então no item 2 aí, no item 1 aí nós vemos a identidade dos inimigos. Conhecendo essa identidade, dá para entender o item 2. O que irritou os inimigos? O que irritou os inimigos? Agora, a Lenita falou certo, a pregação da ressurreição. Agora, vamos olhar com mais cuidado no texto, que tem um detalhezinho. Olha só, preste atenção. Ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem qual é o problema aqui? Tem dois problemas aqui. Eles estavam falando que Jesus foi ressuscitado. E a que corria na época era que tinha tomado. São dois problemas, então. São dois problemas. Primeiro, eles pregavam a ressurreição. Essa era uma razão, esse era um problema teológico para eles. Um problema teológico. Eles diziam, não existe ressurreição. Nós não cremos em ressurreição. Nós somos saduceus. Existiam outros partidos na época. Existiam os fariseus criam na ressurreição. Os saduceus não. Existiam os essênios. A Bíblia não fala dos essênios, mas eles existiam, nós sabemos. Há evidências claras, arqueológicas disso. A gente fala sempre das covas de Qumran, no Mar Morto. Existiam os essênios, que eram mais separatistas do que os fariseus. Eles eram mais separatistas do que os próprios fariseus, viviam isolados. Mas eles criam na ressurreição, na vida pós-morte, eles criam nessas coisas. Os saduceus não. Então eles ficaram irritados, aí no versículo 2, por uma causa doutrinária. Essa é a primeira causa, uma causa doutrinária. A ressurreição estava sendo ensinada e eles não aceitavam isso. Isso era o mesmo que dizer que os saduceus estavam errados.
era instruir o povo dizendo: olha, os saduceus, o sumo sacerdote, os sacerdotes em geral, o capitão do templo, a teologia deles é mentirosa. Então isso era uma grande ofensa para eles, que se consideravam mestres, representantes do povo, pessoas importantes. Você dizer que a teologia de alguém é equivocada, é absurda, é errada, isso para essas pessoas era algo extremamente ofensivo. Até hoje não é? Você dizer: sua teologia é furada, você é um herege. Para os ateus isso aí não interessa. Mas para quem tem interesse nessas questões teológicas, para quem tem interesse em questões doutrinárias, você afirmar isso é uma grande ofensa. Você diz: olha, essa sua crença não tem fundamento, não é isso que Deus ensina, a palavra de Deus não ensina isso, vocês estão equivocados, vocês são falsos mestres. Isso causa muita irritação nas pessoas, demais, eu sei. Eu falo isso às vezes para as pessoas, mas eu falo isso aí que você está falando, isso é mentira. Não, gente, tem gente que fica louco comigo. Eu falo: isso aí é mentira, desculpa. O que você está falando é bonito, é lindo, mas é como a história da Cinderela. É bonita, mas é mentira. Nossa, querem me matar. São poucas as coisas que despertam mais o ódio nas pessoas do que você mostrar o erro teológico. Poucas coisas despertam tanto a raiva da pessoa do que isso aí. Isso acontece aqui. Jesus já tinha feito isso com os saduceus. Os saduceus não criam em ressurreição e procuraram Jesus em Mateus 22. Lembram da história? E contaram para Jesus uma história, dizendo que uma mulher se casou e o marido morreu. Então, para cumprir a lei do levirato, o irmão do falecido se casou com ela para suscitar descendência para o irmão falecido. Mas ele morreu também, sem deixar filhos para o irmão falecido. Aí veio outro irmão e se casou com ela e morreu também. Foi morrendo tudo. Morreram 7. E no final ela morreu também. Não aguentou, 7 maridos. E aí os saduceus disseram: de quem ela será esposa na ressurreição? Aí Jesus disse: olha, vocês erram porque não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Na ressurreição não existe isso. Na ressurreição ninguém se casa nem se dá em casamento. Aí um alerta para os jovens: tem que se casar agora, porque depois já era. Então não fique escolhendo muito não, porque na ressurreição, abraço. Então, e outra coisa, Jesus completou e disse o seguinte: olha, acerca da ressurreição dos mortos, vocês não leram o que está escrito na lei? Deus apareceu para Moisés e disse o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nessa época que ele falou com Moisés, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido. E ele disse: mas Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Abraão, Isaac e Jacó, naquela época de Moisés, estavam vivos, porque existe vida após a morte. Jesus deu um soco neles, porque eles criam em que parte da Bíblia? E Jesus usou que parte da Bíblia para dar o soco? Usou o Êxodo. Então, deu dó, né? Deu dó, né? Foi assim foi um vejam só, né? Devastador. Foi devastador, acabou. Eles foram embora, não sabiam o que responder. Então os saduceus já tinham um certo rancor contra a mensagem cristã. Os saduceus já tinham sido humilhados em Jerusalém, publicamente, diante de todo mundo. Já estavam ressentidos. E agora eles, os poderosos, né, os inteligentes ali, doutores, escolas de pensamento, ali irritados, que já tinham sido desmoralizados há algum tempo atrás, agora mais uma vez ficam irritados. Por quê? Porque aqueles pescadores, pessoas simples, estavam no templo, na casa deles. Na cara deles, ali, o templo era o domínio deles. Eles estavam ali no templo, pregando a ressurreição dos mortos. É demais.
Se fosse talvez nas ruas, longe, lá em qualquer lugar, mas no templo ali, ó, no templo, dentro ali do templo, pregando a ressurreição dos mortos, mostrando que eles estavam errados. Então, esse era um fator que os irritava muito, ficaram muito irritados, e quando nós conhecemos os saduceus e sua história, nós entendemos por que tanta raiva. Chegaram como se fossem prender bandidos. Chegaram com o capitão do templo, um grupo, para abordar 2 pescadores, 2 homens. E mais, eu disse para vocês que tem um detalhezinho aí no versículo 2. Eles estavam ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem, e aí veio o detalhezinho que eu quis destacar, anunciarem em Jesus. Aqui, o problema é outro. Eles não estavam pregando só a ressurreição. Eles estavam pregando o nome de alguém que dizia ser um Messias. Aí a questão já não era teológica. Aí a questão era política. Pergunta. Por que pregar um Messias era uma pregação que era vista pelas pessoas como uma pregação política? Por quê? Porque anunciar um Messias era visto por algumas pessoas como uma mensagem política. Por quê? Naquela época. Quem vai falar ali atrás? Tiago? Tiago, fala rápido, bem alto. Acredito que porque os judeus esperavam um Messias e um líder político. Então, por essa razão, acho que eles acreditavam dessa forma. Ok, os judeus esperavam um líder político. E tudo isso, e está certo. Está certo. O Antigo Testamento falava disso, de um rei que chegaria e se sentaria onde? No trono de Davi. E governaria o quê? Somente Jerusalém? Não. Ele governará as nações com um cetro de ferro. O que é isso? Olha, os profetas falavam do Messias como um grande rei, sentado no trono de Davi, julgando com justiça e verdade, e dominando de mar a mar. Era diferente de Salomão, que governou a Palestina, até lá em cima, até o rio Eufrates. Era diferente de Davi, que tinha sido um grande rei, não há dúvida. Era um rei que eles esperavam, um rei que governaria a partir de Jerusalém restaurada. Ele governaria todas as nações, um império mundial. Agora, eu digo que Jesus é esse rei. Eu digo, olha, Jesus é o Messias. Ele tinha que antes padecer pelos pecados, mas nós aguardamos o seu reino. Nós perguntamos para ele agora há pouco: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Isso é fortemente político. Está dizendo o seguinte: Senhor, é nessa hora que o Senhor vai tirar o reino dos romanos e vai devolver para Israel? É isso. Está chegando a hora que o Senhor vai acabar com o domínio romano e nós seremos livres sob o Messias davídico. Está chegando essa hora. Jesus falou o que para eles? Não vos compete saber a hora. Vai chegar, mas não vou dizer que hora isso vai acontecer. O Pai reservou isso por sua exclusiva autoridade e vocês não devem saber o momento disso agora. Falou isso para eles, mas eles aguardavam isso. Quando os apóstolos começaram a pregar em Jesus a ressurreição, todos os judeus perceberam que eles estavam anunciando uma mensagem messiânica. E uma mensagem messiânica envolvia a libertação do jugo romano. Se há um Messias, isso implica a libertação do jugo romano. Na cabeça dos judeus e de todos os ouvintes ali, aquela mensagem tinha conotações, vou usar uma palavrinha aqui que vocês não vão gostar muito, mas tinha conotações revolucionárias. Pastor, você é do PT? Não sou do PT. Você é da esquerda? Não sou da esquerda. Estou usando uma palavra que pertence ao meu vocabulário. Só isso. Eu posso usar a palavra que eu quiser, desde que não seja chula, eu posso usar. Tenho liberdade para usar a palavra que eu quiser. É uma palavra nossa, eu posso usar isso. Na cabeça dos judeus da época, era uma mensagem que envolvia uma revolução.
Vamos tirar esse governo. E vai chegar o governo novo do Messias, o rei davídico, que vai rechaçar o jugo de sobre nós. E seremos então livres dos nossos inimigos. Agora, para os saduceus, isso era bom? Exatamente. Para os saduceus isso não era bom. Tá bom, está bom o governo romano. Está ótimo o governo romano. Nós somos a elite aqui. Nós somos uma classe privilegiada. Vai tirar isso aí. E se chega esse Messias, eu vou ser o quê? Onde estarão meus privilégios desse reino que eles estão falando aí? Se Jesus é o Messias, e isso é verdade, onde estarão meus privilégios? E mais, e se os romanos escutarem essa história? Se os romanos escutarem essa história, eles vão dizer, está havendo focos de rebelião lá, os saduceus não estão sabendo controlar as coisas, vamos remover os saduceus e colocar um outro grupo para manter a paz, porque os saduceus não estão mantendo a ordem, estão surgindo focos de rebelião em Jerusalém, vamos remover os saduceus porque eles não estão sendo eficazes. Para eles era bom isso? Claro que não, nem a pregação era boa, mesmo que Jesus não fosse o Messias, para eles a pregação já era ruim, porque os romanos iam ouvir, iam dizer, os saduceus não estão mantendo a ordem, vamos tirá-los de lá. Então eles ficaram muito irritados, mexeu na cabeça deles, com a teologia deles, e mexeu onde mais? Onde? Mexeu na cabeça, desafiou as convicções e mexeu no bolso. Se nós perdermos esses privilégios, nós vamos empobrecer. Por isso ficaram tão ressentidos. Pergunta: os saduceus perderam sua posição com o tempo? Perderam a sua posição? O que aconteceu? Jerusalém se rebelou contra os romanos. Os saduceus queriam que isso acontecesse? Não. O que os romanos fizeram? Destruíram Jerusalém. E a elite que estava lá, o que aconteceu? Foi dispersa. Acabou. Acabaram-se os privilégios, acabaram os saduceus. Ou seja, o temor deles era fundado, era bem fundamentado. Eles tinham razão para ter medo. Então foi isso que aconteceu lá no versículo 2. Eles não chegaram só com raiva do Evangelho. Claro que o Evangelho causa raiva, mas eles chegaram com bronca por causa de convicções doutrinárias e por causa de interesses políticos. Ok? Olha só como existiam na época. Veja no capítulo 5, como existia na época movimentos assim de revolução, né? Querendo se livrar dos romanos. Dá uma olhadinha no 5, 36 e 37, dá uma olhadinha aí, Atos 5, veja aí, Atos 5, 36 e 37, veja aí. Aqui são as palavras de Gamaliel. Pastor Nicolas, pode ler para nós. São as palavras de Gamaliel. E lhes disse, 35 e 36 e 37. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Olha isso aí. E esses dois homens que são mencionados aqui, o primeiro é Teudas e o outro Judas, o Galileu, certamente eram movimentos messiânicos. Apareciam pessoas na época, se você ler Flávio Josefo, a história das guerras dos judeus, você vai ver que existiam muitas pessoas que não são mencionadas aqui na Bíblia, mas são mencionadas por Flávio Josefo, apareciam e diziam o seguinte: olha, eu sou o profeta messiânico, eu sou. Vocês têm que se reunir comigo no deserto.
era fácil ir até o deserto, era mais seguro as reuniões, era mais seguro fazer as reuniões no deserto. Então eles saíam de Jerusalém, seguiam ao sul, até o sul, e lá então no deserto eles se reuniam. E esses homens com pretensões messiânicas pregavam com muito entusiasmo e reuniam pessoas com eles, dizendo: eu sou o Messias. Vários. Jesus falou até, né, que iriam aparecer pessoas assim, dizendo: olha, eu sou o Messias. Isso aconteceu muito. Mas o que acontecia? O Império Romano, quando tomava conhecimento, foram vários movimentos, ia lá e massacrava. O Império Romano era muito cruel com esses movimentos. Eles iam lá, pegavam essas pessoas, matavam todos ou prendiam e depois crucificavam. Então existiam muitos movimentos assim. Os saduceus detestavam esses movimentos. O último que aconteceu foi no ano 135. Olha só quanto tempo depois. Sempre havendo esses movimentos. O último foi no ano 135 com um judeu chamado Simão Bar Coxba. Simão Bar Coxba significa Simão, filho da estrela. E ele conseguiu realizar realmente uma grande insurreição contra os romanos, dizendo que ele era o Messias. E foi terrível a coisa foi tão grave que o próprio imperador Adriano, neto do imperador Marco Aurélio, já tinha passado tio do imperador Marco Aurélio, e sucessor do imperador Trajano, ele pessoalmente foi à batalha. Ele pessoalmente armou sua tenda no campo de batalha. Tamanha a rebelião que foi feita lá em Jerusalém por causa do Simão Bar Coxba, que dizia que era um Messias. E o imperador Adriano, com suas tropas, acabou totalmente com a rebelião, e a partir daí ele proibiu que morassem em Jerusalém. Jerusalém virou um terreno abandonado. Não foi mais habitado por ninguém. Foi proibido morar lá. Agora, bem mais recentemente, que começaram a voltar as pessoas, né? Foram voltando para habitar Jerusalém. Os povos ao redor começaram a chegar e a morar ali, próximos. Os palestinos, né? Começaram a morar na região, tudo mais. Os judeus não podiam morar lá. E isso gerou esse problema que até hoje nós temos, né? A quem pertence a terra. Porque a partir da derrota de Simão Bar Coxba, a terra ficou devastada, os judeus foram removidos e os povos da terra começaram a ocupar o lugar. Aí os conflitos que existem até hoje, os palestinos dizendo: nós nascemos aqui, nós estamos aqui há séculos, e os judeus dizendo: mas a terra é nossa, vocês pegaram porque nós somos tirados daqui, essa terra é nossa, e essa guerra não vai acabar nunca, só quando Jesus voltar. Mas notem como era forte esse sentimento e como isso existia no coração das pessoas. Os judeus queriam muito a liberdade do jugo romano, e os saduceus se irritavam com isso, não aceitavam isso, porque eles iriam perder os seus privilégios. Bom, se vocês olharem o capítulo 3, olhe o capítulo 3 e veja aí o que Pedro disse no 3,15. 3,15, ele falou da ressurreição? Falou ou não falou? Veja o 3,15. Ele falou da ressurreição ou não? Falou. Está aí no 3,15? Leia, pastor Nicolas, bem alto. 3,15. Ele falou da ressurreição. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele falou da ressurreição? Falou. Os saduceus gostaram? Não. Ele falou sobre mudanças no cenário político. Falou? Dá uma olhadinha nos versículos 20 a 23. Ele não falou, mas dava para interpretar assim. Olha só. Pastor Nicolas, leia o 20 ao 23. A fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie ele Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Existe mudança de governo aqui ou não? O que vocês acham? Sim? Perceberam agora?
Pedro não estava pregando revolução nenhuma. Ele não era pregador, sei lá, da missão integral. Ele não era um pregador político, não. Mas a mensagem escatológica falava que Jesus ia voltar. Como nós pregamos. E quando ele voltasse, o que ia acontecer? Mudanças. Olha só. O texto aqui fala de tempos de refrigério. A mudança. Não teremos mais o jugo romano, não teremos mais a opressão desses estrangeiros que ocupam a nossa terra. Serão tempos de refrigério. O versículo 21 fala tempos de restauração. O versículo 22 fala que o povo ouvirá tudo que o profeta disser. Fala que quem não obedecer esse profeta será expulso, é um novo governo. A mensagem de Pedro não tinha o interesse de provocar políticos, mas sem querer, provocava. Porque ele pregava um novo tempo, uma nova era em que Jesus reinaria. Então isso despertou o rancor das autoridades. É por isso lá que o item 2 diz os motivos que irritaram os inimigos. Motivos doutrinários e motivos políticos. Vocês acham que hoje acontece a mesma coisa ou não? Vocês acham? Vocês acham que a mensagem cristã provoca desconforto doutrinário? Sim ou não? Sim. A mensagem cristã provoca desconforto doutrinário? Sim, provoca. Provoca raiva. Estou falando doutrinário. Sim, né? Provoca. As pessoas reagem das mais diversas maneiras. Hostilidade, inimizade, xingamentos ou zombarias. Mas a doutrina, a mensagem cristã, a pregação apostólica provoca rancores doutrinários. Muito. Então não se assuste. Não se assuste com isso. Muitos crentes são ingênuos e chegam para mim dizendo: pastor, eu fui pregar, a pessoa ficou de mal de mim. Mas você queria o quê? Que ela desse um pudim de leite com chantilly para você? Você vai no campo do inimigo e mostra todos os absurdos que ele crê. E você queria que ele fizesse o quê? Mas eu fui tão educado. Você acha que Pedro e João foram mal educados? Não é questão de educação, não é questão de fineza, é questão do conteúdo. O que você falou despertou um rancor terrível nessas pessoas, porque você mexeu com as convicções delas, dizendo: vocês estão errados, e se vocês continuarem nesse erro, vocês estão perdidos. Você mexeu com eles, com os ancestrais deles e com os filhos deles. Você mexeu com todo mundo. É claro que eles estão com raiva de você. A doutrina que você pregou foi um tapa na cara deles, sem você querer. Não tem jeito, isso vai acontecer. Outra coisa, a mensagem cristã vai despertar rancores políticos? Sim ou não? Sim. Por quê? Por quê? Hoje no Brasil existe uma política anticristã, fundada por cristianismo. Existem posições políticas que são abertamente anticristãs. Você tratar de cristianismo com pessoas assim, que têm convicções políticas anticristãs, vai dar problema. Vai dar problema. Não tem jeito. Eu ouvi falar recentemente de gente que foi agredida em certos círculos simplesmente porque pregou o evangelho. Nem falou de política. Pregou o evangelho. Mas o evangelho vai contra certas convicções políticas. E aí então gera rancores. Isso foi diferente no passado? Não. Nós vemos aqui nesse texto que sempre foi assim. A mensagem cristã provoca os ânimos no campo doutrinário, provoca os ânimos no campo político. Não tem jeito. Não tem jeito. Sim, pode falar. Mas
extrema direita com a extrema esquerda. Sim, porque a nossa defesa não é nem da direita nem da esquerda. A nossa defesa é do reino messiânico. Então você não pode falar assim, a direita é de Jesus, a esquerda é do diabo. Isso não existe. A questão é quem é mais do diabo. Essa é a questão. Os dois são do diabo. A questão é quem mais serve, em que hora mais serve. Tem hora que a direita serve mais o diabo, tem hora que a esquerda que serve mais. Tem hora que a esquerda serve mais o diabo, tem hora que a direita serve... Enfim, é assim, as duas são do diabo. Tranquilo, não tem problema. O nosso partido não é direita nem esquerda. Nós temos um partido só. Nós cremos no reino glorioso do Messias. É isso. Eu não prego a direita nem a esquerda. Eu prego o reino glorioso do Messias. É isso o que me interessa. É dizer, olha, eu sei que se tal partido tiver o poder, ele vai cometer injustiças e atrocidades, que são seres humanos, pecadores, incrédulos. E é questão de tempo. É questão de tempo. E colocar lá e esperar. É questão de tempo. Teremos decepções. Não adianta. Agora, Pedro não dizia, eu sou pró-Roma ou sou contra. Eu não dizia isso. Eu sou contra Roma, sou pró-Roma, não. Ele dizia, o Messias é Jesus. Creiam nele, porque um dia ele voltará e estabelecerá o seu reino sobre toda a terra. Isso aí é provocar qualquer um. Tanto de direita como de esquerda. Ok? O pastor, como é que chama aquele alemão? É Dietrich Bonhoeffer. Então, ele foi enforcado no nazismo. Exatamente. E é de extrema direita. Ele foi enforcado, Dietrich Bonhoeffer foi enforcado no nazismo. Aliás, por quê? Porque ele participou de um complô para matar o Hitler. Ele era pastor. Já pensou? Foi preso, pastor, e se envolveu num complô para matar Hitler. E foi preso. E quando a guerra acabou, quando Hitler viu que tinha que libertar todos, ele se apressou para enforcar Dietrich Bonhoeffer na própria cela. E Dietrich Bonhoeffer, jovem ainda, foi morto na própria cela um dia antes da guerra acabar. Ele era pastor. Já pensou, vocês saberem, o pastor Marcos se envolveu num complô para matar o Bolsonaro. Ele é que é do grupo da facada lá, ele é amigo do Adélio, né? É amigo do Adélio, ele tem um esquema aí, pastor Thomas fez o plano, né? Pastor Marcos comprou a faca, o esquema aí todo para matar o Bolsonaro. Já pensou o que vocês acham? Um pastor assim, né? O Dietrich Bonhoeffer fez isso, porque ele viu que Hitler era um assassino, ele viu, né, o problema. E aí, exatamente, Hitler fundou uma igreja. A igreja nacionalista lá, alemã, ele fundou, ele falou assim, olha, o Estado é quem determina quem vai ser pastor aqui. E ele e o Karl Marx não aceitaram. Aqui o Karl Barth não aceitou e fugiu, foi para os Estados Unidos. O Dietrich Bonhoeffer ficou e foi preso. Mas o Karl Barth não se envolveu no complô para matar o Hitler. Mas ele era da igreja confessional, que era contra o Hitler. E fugiu. Já o Bonhoeffer não fugiu, se envolveu nesse complô e foi morto. Muito bem, são as aventuras aí dos pastores, né? Não, cuidado com os pastores, né? Oi, pode. Esse é o período que a igreja mais cresce. Sim. Aqui, né? Sim, ó, é impressionante o crescimento, apesar dessas oposições todas. Muito bem, veja aí quais são as medidas tomadas pelos inimigos. Versículo 3, olha aí rapidinho, bem rapidinho, esse esboço é fácil, né? O que eles fizeram? Quais são as medidas? Prenderam. Na época a punição era prisão? No judaísmo a punição era prisão? Não. Quais eram as punições dos judeus na época? Tinha dois tipos. Primeiro, apedrejamento. Segundo, banimento. Eram os dois. Não tinha prisão, você está preso, não existe isso. Na Bíblia não tem pena de prisão. Não tem. Não tem prisão correcional. Não existe isso. Na Bíblia é pena de morte ou banimento do povo. Não tem outra pena. Tem a multa também no caso de prejuízo material. Aí tem multa. Então são 3 penas: multa, banimento e apedrejamento. Prisão não tem. Tá bom? Nem segunda instância, nem nunca. Condenado,
Condenado, dança. Aliás, é curioso. É curioso que naqueles dias, assim, você nota, né, as crueldades, né? Uma coisa absurda, lógico, né? Porque naqueles dias, quando havia condenação, quem tinha o direito de executar a pena? Executar a pena de morte. Quem tinha o direito de executar a pena? Qualquer um. Passava a pessoa, você podia chutar, você podia tacar pedra, cuspir, bater, sem problema nenhum. Então, o condenado indo para o suplício, o povo podia tirar pedra, chutar ele, machucá-lo, cuspir, bater nele. Ninguém faria nada. Mas isso é perversão. Sim, claro, mas era assim. E ninguém fazia nada, deixa. Era assim. Era terrível, né? Terrível. Bom, eles prenderam por quê então? Eles prenderam, note, não são os romanos aqui. Não são os romanos que estão fazendo isso. Quem está fazendo isso são os judeus. É importante notar isso. Por quê? Porque Lucas quer mostrar para Teófilo que o cristianismo não é uma seita judaica. Ele quer mostrar para Teófilo que os judeus, aliás, foram os maiores inimigos do cristianismo. Dizendo, olha, você não deve pensar que o cristianismo é uma vertente do judaísmo. Não é. O cristianismo é diferente do judaísmo, é uma outra mensagem, é uma outra doutrina. Veja a diferença aqui, veja o que o judaísmo faz com o cristianismo, para você perceber que é uma fé nova, para você perceber que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Os odres velhos do judaísmo não suportaram o vinho novo do cristianismo. Aqui nesse episódio, quem está se opondo aos cristãos não são as autoridades romanas. Aliás, em Atos, as autoridades romanas sempre tentam ajudar, livrar, interferir para livrar o apóstolo, tirar o apóstolo daqui e levar para lá para proteger. Você nota o contrário, os judeus querendo matar e os romanos ali cercando para tentar segurar. Então ele quer fazer isso para quê? Para mostrar, olha, nós não somos uma seita judaica, nós somos uma doutrina que anuncia a salvação não só de judeus, mas de todo o mundo. E veja como até os romanos, em vários momentos, se simpatizaram conosco, percebendo que nós éramos inocentes. Então, Lucas faz isso aqui. A prisão então é feita pelas autoridades judaicas e com o objetivo, o versículo 3 fala, aí no capítulo 4, eles os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. A prisão foi só porque era tarde, para mantê-los ali até o dia seguinte. Só para isso, não era a pena. Aliás, eles nem foram presos depois, eles foram libertados depois, vocês sabem a história. Então, essas foram as medidas tomadas por eles. Eles apenas prenderam, não como punição, mas apenas preventivamente. E aí veio o resultado. Qual foi o resultado? Está no versículo 4. Resultado. Está vendo aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Dá para ver? O texto fala: muitos dos que ouviram a palavra a aceitaram, ok? Subindo o número de homens a quase 5.000. Quanto eles eram no comecinho, lá em Atos 2? Quanto eles eram? Veja 1,15. 120. Se você olhar o 1,15, você vai ver que eles eram 120. Depois, no 2,41, passou para quantos? 3.000. Agora, chegou a 5.000. 5.000 em poucos dias. Jerusalém, na época, devia ter uns 250.000 habitantes. Então, é uma igreja grande nessa cidade. E é interessante notar, a medida dos saduceus surtiu algum efeito? Não, né? Não surtiu. Eles interromperam o sermão, mas o principal já tinha sido anunciado.
tarde demais. Quando eles interromperam o sermão, Pedro já tinha falado do pecado, já tinha falado do envio de Jesus, da morte dele, da ressurreição, do arrependimento de pecados, da esperança messiânica, já tinha anunciado tudo. Então, quando eles chegaram e prenderam aqueles homens, já era tarde demais. A prisão deles não surtiu efeito nenhum. Pelo contrário, os homens foram para casa com aquele pensamento na cabeça, e houve então um acréscimo ali de tantas pessoas, de cerca de 2.000 pessoas, né? Porque agora chegou a 5.000 homens. Então o que é que tem mais força? O que é que tem mais força? O sermão ou os soldados do templo aqui nessa história? O sermão. O que tem mais força é o sermão. A guarda do templo não conseguiu impedir os efeitos disso. Vieram lá, tentaram interromper tudo, dispersar certamente a multidão, para evitar a acusação de um complô ali, de um levante ali, tentaram fazer isso, mas o sermão foi muito mais forte. Então, o que é que nós temos que fazer diante de uma sociedade que é hostil ao Evangelho, diante de uma realidade que é hostil à verdade? Qual é o nosso papel? É discutir e brigar? Qual é o nosso papel? É falar o que Pedro falou. É isso. Então, diante do mundo ao nosso redor, o nosso papel é esse. É falar assim, olha, eu não entendo dessas coisas, eu não prego uma mensagem revolucionária, nem por isso, por aquilo, eu tenho minhas preferências, mas não é o que move a minha vida, não é o centro da minha vida. Claro que eu tenho preferências, é lógico, todo mundo tem. Todo mundo vai ter preferência política, todo mundo vai ter. Isso não tem como evitar. Você vai gostar do Palmeiras ou do Corinthians, não tem jeito. Não tem como. Você vai olhar para um grupo e falar assim, olha, eu prefiro as propostas disso aqui. Ou eu acho errado as propostas disso aqui. Olha, isso aqui se encaixa mais com a Bíblia. Isso aqui está longe demais da Bíblia, eu não posso abraçar isso. Então essas coisas eu vou fazer sempre. E nós temos que fazer, não tem jeito. Até quando eu avalio um filme. Eu vou assistir um filme, eu vou avaliar, ó, esse filme aqui, ele está apelando demais para coisas que a Bíblia abomina. Eu não vou assistir esse filme. Esse outro filme aqui também tem coisas erradas, mas não é tanto quanto o outro. Esse aqui eu vou até assistir. Se eu tiver que escolher um, eu vou escolher esse e não aquele. Então, preferências em relação às coisas do mundo, as coisas que estão aí fora, que não são cristãs ou que, enfim, são seculares, como nós costumamos dizer, essas preferências sempre vão existir. E eu tenho que ser sábio para avaliar aquilo que se aproxima mais ou menos da palavra de Deus. Muitas vezes eu vou ter que dizer não para todos os filmes. Aliás, está chegando uma hora, está chegando um tempo em que eu vou ter que cancelar a Netflix. Não tem mais nada. Vai chegando uma hora que você fala, ó, não tem condições, não tem mais nada. Então, chuta tudo no lixo, paciência, fazer o quê? Mas essas preferências, elas são coisas secundárias, não são a razão da nossa vida. Nós não vamos viver como cristãos defendendo o filme A, o filme B, o time A, o time B, ou o partido A, o partido B. Eu vou avaliar todos. E vou ver o que se aproxima um pouco mais daquilo que nós cremos. Mas o centro da nossa mensagem é outro. O centro da nossa mensagem é a mensagem apostólica. E essa mensagem, ela vai mexer com todos os filmes, com todos os times, com todos os partidos. Todos. A nossa mensagem vai mexer com esquerda e direita. A nossa mensagem vai mexer com o filme da Disney e com filmes da Universal. A nossa mensagem vai mexer com corintianos, um pouco, e com palmeirenses, muito. Viu, Fernando? Vai. Não tem jeito. E essa mensagem diz o quê? O que essa mensagem fala e que vai mexer com todo mundo? Simples. Essa mensagem diz: vocês são pecadores e estão longe de Deus. Vocês desprezam o Messias prometido. Vocês viram as costas para o Filho de Deus encarnado. Vocês viram as costas para Ele.
Vocês desprezam a graça de Deus manifesta no Evangelho. Vocês zombam do Filho de Deus encarnado e ressurreto. Vocês estão no pecado. E o pecado faz separação entre vocês e Deus que está nos céus. O pecado cria uma barreira entre vocês. Todos vocês pecaram e estão separados da glória de Deus. E o salário desse pecado é a morte. Vocês não verão a glória de Deus. Vocês morrerão nos seus pecados. Mas Deus enviou seu Filho. Se vocês crerem nele, ele veio aqui. Ele nasceu de uma virgem. Ele é o Deus encarnado. Ele realizou milagres, realizou a sua obra, pregou a verdade, foi rejeitado pelo seu povo, foi crucificado, foi morto, ressuscitou dentre os mortos, e quem crê nele recebe o perdão. Se vocês não crerem, vocês morrerão nos seus pecados e estarão eternamente perdidos. Essa é a nossa mensagem. É isso. O centro da nossa vida é essa mensagem. Nós vamos viver para anunciar essa mensagem. Tudo mais são preferências secundárias. É essa mensagem apostólica que temos que anunciar. Bom, na semana que vem, nós vamos ver aí os 5, porque o 5 vai ter mais um sermão de Pedro. Só que agora o sermão de Pedro vai ser para o Sinédrio. É perigoso? O Sinédrio é o Supremo Tribunal Federal. Aqui, ó. Com uma diferença. Só tem Gilmar Mendes lá. Só. E quem vai aparecer diante do tribunal para uma arguição oral? Uma defesa oral. Quem vai fazer isso? Um advogado formado em Harvard. Certo? Quem vai comparecer diante do Supremo? Para uma defesa oral. Uma defesa oral. Falei arguição. Uma defesa oral. Quem? Um pescador. Vai comparecer diante do Supremo Tribunal Federal. 70 juízes, é isso? 70? 70 juízes. Já pensou? Não são 12. 70. E mais, juízes que podem mandar matar na hora. Fizeram isso com Estevão, vamos ver daqui a pouquinho. Podem mandar matar na hora. Ele vai comparecer diante deles. E eles vão dar uma ordem para ele. Parem de falar. É a lei da mordaça. Parem de falar. Vocês estão proibidos de falar. Qual foi a resposta deles? Julguem vocês mesmos. Vocês são juízes? Julguem vocês mesmos, juízes. Devemos obedecer a Deus ou aos homens? Julguem vocês agora. Gente, é tenso, hein? É tenso. É um momento em Atos que você treme. Porque são os pescadores diante de um tribunal poderosíssimo e cruel. E eles vão encarar. Vão encarar e vão sair vitoriosos. Esse é o cristão. Vamos ver. Vamos aprender.